Paz, amados e queridos irmãos em Cristo, que o Senhor continue vos abençoando poderosamente. Estou aproveitando esta oportunidade, fazendo esse vídeo, para trazer a todos vocês uma palavra especial. Tenho certeza que Deus irá falar ao teu coração. Estamos vivendo uma época, né, que em si nós vamos estar observando muitas tradições, né, pessoas participando dessas tradições. E eu queria compartilhar com você um texto, um estudo, uma palavra que Deus me deu. E eu queria realmente que você estivesse atento e com o coração aberto para o que Deus vai falar. O texto que eu quero usar por base está lá no livro do Evangelho, escrito por Marcos, capítulo 7, e o versículo 8 e 9, que diz assim: deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição, né? Tradição é uma palavra que, no origem latim, né, tradition, que significa o tradition, que significa entregar ou passar adiante. A tradição é nada mais é do que uma transmissão de costumes, né, que se passa de geração após geração. Isso a gente vai entender a respeito de festas, festas populares, festas que as nossas famílias, as gerações praticam, e muitas vezes nós nem sabemos a origem dessas tradições, não sabemos o objetivo dessas tradições e nem qual foi o momento da concepção dessas tradições. Mas eu quero falar especialmente sobre as festas juninas, né? Principalmente aqui no Nordeste, tem uma força muito grande, né? Mas antes de eu prosseguir sobre esse assunto, eu espero que você me entenda que eu não estou aqui de forma nenhuma para combater as festas juninas, nem combater religião nenhuma, né? Porque o que eu quero é esclarecimento, mostrar para você daquilo que Deus tem falado ao nosso coração através das Santas Escrituras, né? Então abra sua mente, renove seu pensamento e entenda que o que Deus quer para você é sempre o melhor, né? Se você não concordar, não precisa compartilhar, tá certo? Não vou entrar aqui em polêmica, mas se você gostou, depois do final do vídeo, você compartilha aí com a sua rede, tá bom? As festas juninas, elas acontecem, claro, no mês de junho, e especialmente para 3 santos católicos, né? O Santo Antônio, que é dia 13, o São João, que é dia 24, e o São Pedro, comemorado dia 29, ou seja, para Antônio, para João e para Pedro, né, respectivamente. E essas comemorações, elas antecedem, inclusive, no mês de junho, que é as festas juninas, antes mesmo da era cristã, né? A partir do século IV, os santos católicos, como Antônio, João e Pedro, foram associados a essas festas do mês de junho. Foi uma forma que a Igreja Católica encontrou para homenagear seus santos populares e, ao mesmo tempo, ofuscar uma antiga tradição pagã que predominava nesse mês de junho, nas festas chamadas juninas. No hemisfério norte, né, havia várias celebrações pagãs que aconteciam durante os solísticos, ou seja, o período de adoração ao sol, o verão. Vários povos da antiguidade, como os celtas, como os egípcios, aproveitavam a ocasião para realizar seus rituais que pediam fartura, né, nas colheitas, né? Era tudo envolvido a área da colheita. Na Europa, né, os cultos que aconteciam nesse período era a fertilidade, né, para que o campo produzisse frutos, para que a plantação fosse uma plantação extremamente próspera, né? E foram começando a introduzir vários costumes durante essas tradições. E aí a Igreja Católica, como sempre, né, procura cristalizar, ou seja, cristalizar ou cristianizar ou cristianizá-los, né, essas festas, instituindo essa homenagem aos 3 santos justamente no período, né? Essa pesquisa eu fiz, inclusive, também com a antropóloga Lúcia Lena Rangel, da Universidade Católica lá de São Paulo, que produziu todo esse material a respeito da origem, né? A origem curiosa, né, das festas juninas, que não teve origem na Igreja Católica, mas começou bem antes, né, através dos celtas, através de muitos povos que usavam esse período de junho para fazer uma espécie de culto à divindade da colheita, né? Uma época de adoração a ídolos, que era este momento da colheita, né, o que antecedia a colheita. Com a chegada dos jesuítas portugueses aqui no Brasil,
esse costume, essa tradição veio e começou a se fundir com os costumes tanto dos negros como também dos indígenas. E esse caráter se tornou uma festa muito popular, ainda mais aqui no Nordeste. Os festejos juninos se fundiram e aí veio a valorização das comidas típicas, né, produzidas por esses povos, principalmente à base de milho, né? Os nativos começaram a se vestir e naquela época havia uma valorização muito grande pela vida caipira, isso porque nesta época que começou o século XX, mais ou menos, 70% da população brasileira vivia no campo. Então havia todo esse encaixe perfeito das festas juninas, aquela tradição que vinha da Europa com o comportamento dos índios, que já também adoravam, né, através de danças, muita música. No período de junho, essa festa chamada festa que antecedia a colheita, a festa dos rituais que para trazer fartura para a mesa daqueles indígenas. Então, aí a coisa se misturou tanto e foi uma cultura associando a outra e colocando tudo dentro disso aí. Mas alguns símbolos que eu achei interessante na pesquisa, que era a respeito, por exemplo, da fogueira. A fogueira, ela simbolizava a proteção contra os maus espíritos, que atrapalhava a prosperidade das plantações. Para os cristãos, as fogueiras elas foram idealizadas como se fosse a forma de Maria, né, de Isabel. A Isabel procurou acender a fogueira para mostrar para Maria, ou seja, para avisar para Maria, mãe de Jesus, o nascimento do seu filho João Batista, que aconteceu no dia 24 de junho. Né? Mas isso é só uma alegoria, não existe comprovação bíblica nenhuma para este fato. Né? E aí, para os pagãos, a fogueira, na verdade, era para espantar os maus espíritos, né? Por isso que acendiu-se fogueira nesse período de junho. Os balões, né? Alguns dos povos fabricam fogos, balões, era simbolizando pedidos de oferenda para o céu, né? Realização de pedidos, e também que simbolizava até para também acordar São João, né? Que ele estava dormindo, né? Precisa dos fogos para acordar. Mas o que eu achei interessante foi o casamento caipira, né? Talvez você não veja mesmo, mas é uma certa sátira, né? Do tradicional casamento, talvez até querendo banalizar o sentido do mesmo. A noiva aparece grávida, né? O pai dela obriga o noivo a casar, geralmente o noivo aparece lá meio bêbado, tentando fugir do altar várias vezes, né? E aí o noivo aparece e aí é capturado pelo pai com a espingarda, que é a ajuda do delegado, do compadre, casa à força este casal. Imagine só, né, as pessoas participando desses festejos e não sabem a origem pagã que tem essa festa, né, com tantos símbolos que ao mesmo tempo parece cultural, mas não é. É uma festa religiosa associada a culto a santos, né, como nós falamos aí em cima, Antônio, João e Pedro. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, o seguinte texto: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. E aí, a gente começa a levar a coisa para um lado mais interessante, porque muitas pessoas começam a dizer assim, não, mas pastor, o culto é a adoração aos santos, né? Homens de bem, a Bíblia diz que nós devemos ser santos, né? Deus nos chamou a gente de santo, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz lá, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí tem a nação santa, né? Mas eu quero te passar um esclarecimento para você entender que em nenhum momento na Bíblia Deus fala sobre essa santidade ou a santificação, ou ser santo, como uma forma de você fazer algum tipo de festa para essa santidade. Porque, na verdade, o processo de ser santo é um processo obrigatório para todo cristão. Olha o que a Bíblia diz lá em Levítico, capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Lá em 1 Pedro 1,16 fala, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, seja, essa palavra de santo significa separado, alguém que se separa para agradar a Deus, para não viver uma vida de pecado. Não tem nada a ver com a adoração a santos, né? Quando, na verdade, Deus manda todo cristão ter um comportamento de santidade, ou seja, se afastando do mundo. A palavra santo significa separado, né? Então, todos aqui que creem em Jesus Cristo devem se separar do mundo e das coisas deste mundo, né? E aí, essas pessoas, muitas vezes, fazem essa pequena mistura, né? Essa pequena confusão entre ser santo e adorar santo. O que tem a ver a santidade, a título de ordenança para todo cristão,
como a canonização, ou seja, a canonização que é feita pela Igreja Católica para venerar, como se diz os católicos, né, para venerar a pessoas que, porventura, se destacaram através de prodígios e milagres. Né? Então, o que a Bíblia diz? Eu vou ler aqui a Bíblia Católica, tem escrito aqui em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8 e 9. Não farás para ti imagem de escultura, representando o que quer que seja, do que está em cima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, para render-lhes culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Aqui é a versão católica. A Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura representando o que quer que seja no céu, embaixo na terra, ou na água, ou debaixo da terra. Em qualquer local, Deus está dizendo, está muito claro aqui o texto, quando a Bíblia fala que não devemos fazer imagem de escultura representando nada, né? Isso que a Bíblia está falando através da lei aqui e da palavra do Senhor. O que é canonização? Dentro do conceito católico, é um decreto que inclui uma pessoa na categoria de santo, o qual pode ser ou receber veneração dos fiéis, ou seja, a pessoa ali é beatificada e já tenha falecido, e através de alguns milagres confirmados, o Papa proclama aquela pessoa como uma pessoa santa. E de acordo com a teologia romanista, né, ou da Igreja Romana, os indivíduos canonizados acumulam um tesouro em mérito, mediante uma vida inculpável. É uma prática das boas obras. E essas pessoas são colocadas à disposição, de menor envergadura, claro, para você fazer oração para elas, né? E até servir ela de mediador da tua oração para Deus. Veja o que a Bíblia diz sobre isso em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia não fala que outro vai interferir na mediação de pedido de oração entre você e Deus. A Bíblia está dizendo que apenas um só mediador. Está na Bíblia. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 34, tem uma parte assim: o qual, falando de Jesus Cristo, está à direita de Deus e também intercede por nós. Em nenhum momento você vê na Bíblia nenhuma citação para nenhuma outra pessoa ser mediadora. Né? Eu não estou falando, desconsiderando as pessoas das quais Pedro, Paulo, João, né, e tantos homens de Deus, que Deus não tenha usado eles para fazer grandes milagres. Mas você pode perceber que nenhum apóstolo usado por Deus recebeu a glória ou honra por causa daquele pedido atendido. Quando, na verdade, eles, na mesma ocasião, eles transferiam aquela honra e a glória para Deus, porque foi Deus que fez o milagre. Nós somos apenas vasos na mão do oleiro. A idolatria é um culto a falsos deuses, ou adoração a ídolos. Essa adoração pode se refletir em imagens até cristãs, que muitas pessoas colocam até no lugar do próprio Jesus Cristo. Porque se a Bíblia diz que só existe um mediador entre os homens e Deus, não existe outro. Está aqui em 1 Timóteo 2,5, eu estou pegando aqui na versão católica. Né? Então, Deus abomina esse tipo de idolatria, né? Quando a gente coloca culto aos santos, quando a gente bota festa para um santo, quando na verdade, quando o próprio Jesus falou que todos os dias pertence ao Senhor, é do Senhor que é todos os dias, amém? A Bíblia diz também que nós não devemos fazer ídolos, seja de pedaço de madeira, de pedra, esculpido por mão, que nenhum tem poder em si. Lá no Salmo 115, versículo 4 a 7, 1 Coríntios 8, versículo 4. Então Deus não divide a glória dele com homem algum. E olha, não só a questão da idolatria, mas a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, que aqueles que oferecem alimento a ídolos estão unidos no sacrifício a demônios e não a Deus. Não quero que sejais participante com esses demônios. Paulo escreveu ali em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 20. Já no versículo 28, Paulo diz assim, olha: mas se alguém disser, esta comida foi oferecida a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Nas festas juninas, queridos, nós temos muitas comidas típicas. Os festejos juninos, né, que são levados para comemorar essas três imagens de escultura, Antônio, João e Pedro.
E, na verdade, isso é uma prática maligna, não está na Bíblia, não existe texto bíblico que fala sobre isso. Né? Vejamos que na Bíblia nenhum apóstolo aceitou honra ou culto. E os vivos sempre renunciaram e que as pessoas até se curvassem diante deles. E quando eram mortos, por exemplo, no caso de Estevão, a Bíblia não faz nenhuma menção que a igreja começou a fazer algum tipo de veneração a Estevão. Não existe nenhum fato concreto, nenhum registro bíblico que mostra na Bíblia se pedir a uma outra pessoa para fazer milagre, a não ser o nome do Senhor Jesus. Bispo, o senhor não gosta, então, de Pedro? O senhor não gosta de João? O senhor não gosta de Maria? Pelo amor de Deus, querido, não vamos confundir as coisas. Foram santos homens de Deus, mulheres de Deus. A própria Maria, uma mulher abençoada, bem-aventurada. Uma mulher que foi através dela que ela concebeu a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como alguém pode odiar Maria? Maria é uma bênção de Deus. Maria foi uma bênção para todos nós. Deus usou ela poderosamente para poder, através dela, vir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ela mesma reconheceu que Jesus Cristo é o Salvador dela. Olha o que a Bíblia diz, o apóstolo Pedro, na lucidez do Espírito de Deus, lá em Atos capítulo 4, versículo 12. E nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha o que a Bíblia diz, Pedro falando que não existe outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente tem poder de salvação. Assim, podemos concluir que as tradições das festas juninas são, na verdade, uma maldição agregada a uma prática de idolatria, ao paganismo. E um verdadeiro cristão não deveria participar destas festas, tem que se abster dessas práticas, porque além de ser práticas corrompidas pelas maldições do passado, né, e até os símbolos que são usados, fogueira, não tem canto nem na Bíblia, meu querido, que acenderam uma fogueira para falar do nascimento, nem da morte de João Batista, não tem nada disso. Né? Isso aí foi associando através de pessoas que queriam tirar a imagem da idolatria e colocar os santos católicos, quando na verdade nós não deveríamos estar fazendo festa para ninguém, a não ser a festa por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se merece a honra, a glória, ele é o dono de todos os dias. A Bíblia diz, queridos, que nós devemos fugir da aparência do mal. Então eu tenho uma recomendação para você que é cristão verdadeiro, que entendeu essa mensagem. Não deixar seus filhos participarem, nem comprar enfeite, nem roupa, nem fazer comida típica, né? Eu sou um nordestino, eu amo comida de milho, mas neste período eu não compro milho, eu não compro para fazer canjica, nem pamonha, nem nenhum tipo de comida que possa me associar às coisas deste mundo. Por quê? Porque uma pessoa vendo, né, ou praticando, vai achar que eu estou participando desta festa, que é uma festa dedicada à idolatria, e não é uma coisa bem-vinda para você que é cristão. Então, tenha cuidado com o seu filho, tenha cuidado com as tradições que o mundo vem disfarçadas de cultura, que quando não é cultura. Na verdade, existe uma diferença muito grande entre o cristão e o mundo. Nós somos chamados para ser luz, para ser sal, para fazer a diferença. Não deixa seu filho ficar colocando roupinha, né, de comemoração junino. Não deixa colocar comida na tua casa. Não aceita comida porque tudo isso é consagrado a demônios. Essas mesas foram participantes para essas entidades que existem por trás de cada um desses santos. Acredite ou não, Deus sempre deseja o melhor para todos vocês. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12 e o versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acredite ou não, Deus quer o melhor para você. Renuncie às tradições pagãs e agarre com o verdadeiro santo, que é Jesus Cristo. Adore Ele, preste culto somente a Ele, porque a fé cristã não precisa de imagem. Porque bem-aventurados são os que não viram e creram. Que Deus te abençoe, que Deus faça você refletir sobre tudo que nós falamos, né? Posso depois mandar outros estudos para vocês de outros temas, mas você que é cristão, que viu e ouviu esta mensagem, veja aqui o que Deus está falando para você. Não existe essa tradição, isso aí é uma tradição maligna
encrustada com idolatria, e na hora que você participa, seja através de uma comida, de uma festa, de um balãozinho, de uma bandeirinha, você está associando ao mundo. Fuja da aparência do mal. Você não faz parte dessa tradição. A sua tradição é a tradição de ser filho de Deus e obedecer a Cristo. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus.